E aí, pessoal, hora de bater um papo sobre o futebol aqui no canal Laércio Costa Narrador. Quais são os assuntos desta quinta-feira, dia 23 de abril? Ajustes finais do Sampaio Corrêa para o confronto diante do Parnaíba, embarque da CA nesta sexta-feira. O Jair está recuperado, grande força para o Motoclube no meio de campo para encarar o IAP. O Wallace Lemos, primeira vitória na Série D é importante. O time vem de 2 empates e 1 derrota na competição. O futebol feminino do Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil estará em campo daqui a pouquinho no estádio Nilzinho Santos, 15 horas e 30 minutos. O jogo seria realizado ontem. Vamos dar detalhes daqui a pouquinho. Séries A e B, classificação também por aqui, placares, jogos, resultados e muito mais aqui no canal com a participação da galera. Se você enviou seu áudio, vai sair aqui neste conteúdo do canal Laércio Costa Narrador, que está só começando. Vamos juntos? Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Se você puder nos ajudar com um Pix de qualquer valor, será muito bem-vindo. E se você não puder, já basta aí a sua inscrição e o seu joinha para nós. Vamos juntos bater nesse papo. Lembrando que o canal é um canal aberto, que você pode participar mandando o seu recadinho através do seu comentário no nosso WhatsApp, 98981769039. Está passando agora aí no rodapé para você dar uma acompanhadazinha com a gente. Tá vendo aí? Beleza pura. Então participe, não deixe de participar conosco aqui no canal. Se você quiser ser um apoiador do nosso também, dos nossos conteúdos também, está valendo, um apoiador do canal Laércio Costa Narrador. Muito bem, minha galera, Série C do Campeonato Brasileiro, Maranhão Atlético, que ontem muita gente confundiu que seria o primeiro contato do Gerson Testoni com a imprensa, mas não será hoje, a partir das 15 horas do Parque Valério Monteiro. Maranhão Atlético, Testoni, alguns jogadores devem ser disponibilizados também para falar um pouquinho com a imprensa. O certo é que o Maranhão vem trabalhando já com uma semana cheia ao comando do professor Testoni e cabe a ele, com essas peças, dar uma organizada no Maranhão para encarar o voltaço que vem de vitória no Campeonato Brasileiro. O Maranhão, que aqui em casa, esse é o 4º jogo que o Maranhão vai realizar. A estreia do Maranhão, o primeiro jogo contra o Guarani, teve a pique de vencer, não fosse um infortuito braço do jogador Tibúrcio ocasionar aquele pênalti e que o Guarani conseguiu, ao apagar das luzes, empatar o jogo em 1-1. Talvez tudo nesse momento seria mais leve, uma atmosfera diferente, mas aí você já não conseguia vencer antes os jogos, perdeu o campeonato, indo mal na Copa do Nordeste, e aí você vai para estrear na Série C e acaba tendo aí esse percalço. Aí você tem mais sequência de jogos, vai com o Imperatriz, você não consegue vencer, com o time alternativo, empatou o jogo, isso vai conferindo número que você não vence. Aí você vai jogar fora, diante do Barra, e você também apanha, perde o jogo por 3-0. Viaja para Recife, o time é goleado por 5-0 pela Copa do Nordeste, ainda que sejam competições diferentes. Viaja com destino à cidade de Manaus, perde para o Amazonas de 3-0. Só nesse contexto de 3 jogos, eu estou colocando os 3 jogos que fora do estado, 3-0 para o Barras, 5-0 para o Sport e depois mais 2-0 jogando contra o Amazonas, lá em Manaus. Só aí, torcida, são 7, confere aí, não, são 7 não, 10 gols sofridos, nem um gol marcado. E isso vai impactar, com certeza. Ainda que fosse na estreia, o jogo lá em Manaus, do professor Testoni, o time deu uma melhorada, parece que os jogadores se motivaram um pouquinho mais, coisa que está complicado. Eu acho que o grande fator do Maranhão hoje é essa tal motivação. Tem que buscar a motivação e o jogador tem que sair desse mental. Psicólogo neles, vamos lá, traz um psicólogo, leva lá para conversar, o Carlos Eduardo Dias, com esses jogadores do Maranhão, porque ninguém desaprende a jogar futebol. A fase já está longa demais sem vitória.
E não pode acontecer. Tudo bem, o Campeonato Brasileiro ainda dá tempo de recuperar. É bom lembrar que só 2 vão cair fora. E o Maranhão entrou na zona de rebaixamento nesse momento, por quê? Porque o índice é rasteiro demais de aproveitamento. Então o Maranhão não conseguiu, na Série C, apenas um empate e 2 derrotas. Está na hora de, em casa, contra o Volta Redonda, ganhar o jogo. O Maranhão é mandante. Uma vitória vai dar um alívio que você não tem dimensão. Ou tem, né? O torcedor sabe. Mas uma vitória é uma vitória. O Maranhão sobe para 4 pontos. Já vai respirar bem aliviado para o outro confronto que o Maranhão terá pela frente. Mas é um jogo após o outro. Então, o primeiro foco é Volta Redonda. Dando uma recuperada, conseguindo uma vitória, que não é impossível, o Maranhão conseguiu uma vitória dentro do Volta Redonda, sob nova direção, com um astral diferente, deve dar uma melhorada sim. O que esses jogadores têm que fazer é atitude, mudar o comportamento. Ninguém desaprendeu. E aí eu vou até pontuar que o gramado do Carlos Amit é muito ruim. O time poderia até jogar melhor. Como o adversário é o dono da casa, já conhece, já jogou em algumas oportunidades, mesmo com o campo muito irregular, eles se deram melhor. Mas aí teve a pontuação do Christian, que disse o seguinte: hoje o gramado nos ajudou, mas amanhã ele pode ser o nosso adversário. Quer dizer, já alertando o pessoal para os jogos do Carlos Amit, que deve acontecer melhor no palco iluminado da Arena Manaus, o antigo Vivaldo Lima. Então já há essa pontuação. Mas o Maranhão pegou um gramado muito ruim. A gente notava, quando o jogador ia dominar, a bola batia e espirrava fora da linha. Então, da trajetória dela, né? Batia e saía da trajetória. Aí o jogador tinha dificuldade, extrema dificuldade, tanto para o time da casa como o time visitante, que era o Maranhão Atlético. Isso deve melhorar no Castelão? Espero que melhore. Por que eu espero que melhore? Porque tivemos o show do Guns N' Roses, que aconteceu na quarta-feira, aliás, na terça-feira, perdão, e o gramado já estava coberto há algum tempo, emborrachado, é bem verdade, mas a grama fica abafada ali. Não tem como respirar. E aí, vamos ver como é que está, depois que, eu acho até que já retiraram, o primeiro procedimento que a equipe tem que fazer era retirar aquele emborrachamento lá do gramado para minimamente ter aí uma recuperação de 2 dias, e aí o Maranhão entrar em campo no gramado, não totalmente 100%, mas pelo menos, diria que 60%, 80%, para que tenha um gramado aceitável para esse jogo diante do Volta Redonda, jogo que vai acontecer às 17h30. Portanto, o Maranhão Atlético, hoje o Testoni vai conversar com a imprensa, primeira vez, o contato dele com a imprensa, para ver como é que ele está acelerando esse processo de recuperação do Maranhão no cenário nacional, na Série C, o nosso melhor representante. Enquanto não vem a fala do Testoni, a gente fica por aqui ouvindo o IAP e o Moto. O Sampaio Corrêa já falou, Esquerdinha falou, Sampaio está bem motivado para esse confronto. A preocupação do Diá, ela é apenas a preocupação desse ato de ter jogado contra o IAP, e o time poderia até ter vencido o jogo, teve um bom volume de jogo, vinha de um empate fora de casa diante do Iguatu, vinha para o seu segundo confronto, e aí tinha o terceiro jogo com o Moto, teve todo aquele processo de muita água em São Luís, piscina, carros que boiaram lá nas proximidades do Nilzinho Santos, Praça Catulo da Paixão Cearense. Então foi um pé d'água que, meu Deus do céu. E aí o jogo foi adiado para uma outra data que não sabemos. Aliás, já temos a arbitragem, que eu vou já trazer também. A arbitragem é para os confrontos dos maranhenses, e tem até maranhenses também. 2 árbitros do Maranhão saem neste fim de semana para apitar a Série D. Você sabe que os jogos da Série D sai apenas o árbitro. Os árbitros assistentes são da casa, né, do time que é o mandante. Então, 2 árbitros maranhenses, eles vão estar em atividade. Mas já temos a arbitragem para o confronto diante do Moto com o IAP, ou do IAP com o Moto. Aliás, esse é um detalhe que eu quero já ir passando aqui para o Moto Clube, depois a gente acompanha mais um pouquinho o time do Sampaio Corrêa. Sampaio está fazendo ajustes. Só para pontuar rapidão aqui,
que a torcida do Motoclube, tem muita gente dizendo, eu vou no próximo jogo, vou utilizar meu ingresso para o jogo do IAP. Não é assim. O torcedor não pode utilizar esse ingresso para o jogo do IAP. Ele vai ter que aguardar o jogo do Sampaio Corrêa, que deve ser marcado nesses 2 dias agora e pode ser encaixado já na próxima semana, como falei aqui já em conteúdos anteriores. Então esse ingresso, ou o torcedor troca, de acordo com o que o Moto já divulgou, ou ele aguarda para o clássico do Sampaio Corrêa, que deve ser logo. Eu acho que o torcedor não pode, deixa para lá, esquece aí e vamos ver. A não ser que você não possa ir nesse jogo, aí você vai lá e troca o seu ingresso com o Moto. Mas esse jogo deve ser encaixado lá para o meio de semana. E eu acho que vai dar para o torcedor ir, vai ser um grande jogo, o mando é do Moto, e aí você vai poder utilizar esse jogo. Ou então no mando de campo do Moto, aguardar qualquer outro mando de campo do Moto, que o Moto vai jogar, você pode utilizar e trocar o ingresso por outro. Lá nas bilheterias ou onde o Motoclube disponibilizar, tá? Esse acesso para o torcedor. Então é só essa pontuação que queria fazer. Então, Sampaio Corrêa, vamos lá, já estamos aqui no Sampaio, vamos voltar ao Sampaio, porque eu também tenho entrevista aqui do Henrique, do Jair, do Moto e do Rômulo Carioca. Tenho do Wallace Lemos, já no conteúdo que eu vou falar do Moto e do IAP. Então, o time do Sampaio Corrêa trabalha hoje, trabalho final, ajuste final do professor Diá. O time não deve sofrer tantas alterações, mas deve ter alguma alteração. Como ganhou mais um tempo de preparação e o IA já havia falado do jogador Kaká, pela movimentação, ele entrou no jogo diante do IAP, sofreu pênalti, aquela coisa toda, e esperava o dia que ele tivesse um pouco mais de dias para se preparar fisicamente. Pode ser que aí tenhamos uma alteração, a saída do Jean como titular e a entrada do Kaká, ou ainda a permanência do Jean, com o Kaká ficando no banco, com as alterações sendo processadas somente no segundo tempo, se houver necessidade. Mas ele pontuou isso, então a expectativa nossa é que pode sim haver essa alteração no comando de ataque. Mas é bom também frisar que o Jean tem uma boa movimentação e a bola precisa chegar no atacante para ele colocar para o fundo do gol. Mais uma vez lembrando que o Jean teve uma cabeçada espetacular que o goleiro defendeu lá no ângulo e quase era o gol. O goleiro Kennedy teve muita felicidade naquele lance do Jean. Então, se os dois vierem numa disputa acirrada, que eu acredito que esteja acontecendo, quem vai ganhar é o Sampaio Corrêa, com 2 jogadores, 2 atacantes. Um mais de área, outro mais de mobilidade, que é assim o Kaká mais mobilidade e o Jean, um atacante mais de área. Vamos ver, essa briga vai ser boa no Sampaio Corrêa. O que preocupa o Diá ainda tem sido as extremas. Ele está sem confiança nesses jogadores de beirada, por isso o Luiz Carlos que está aí pode ser que venha a ganhar uma condição de titular na equipe. Pode ser no decorrer da partida e ele venha a ser relacionado para esse confronto dentro do Parnaíba. Eu vi uma entrevista dele lá no canal do Sampaio, ele bastante motivado para vestir essa camisa e agora com esse tempo que o Diá ganhou para preparar melhor fisicamente a equipe, então pode ser que algumas peças sejam colocadas por ali. O time do Sampaio Corrêa está no mercado, não anunciou mais ninguém, mas monitora. Só quem pode contratar nesse momento são times da Série D. O Sampaio monitora esse mercado para trazer bons jogadores, aquela história do boi e do barato. Não pode também você cair de cabeça no mercado e trazer qualquer um. Você tem que ter o critério para trazer alguns jogadores nesse momento e o Diá tem pontuado muito sobre essas contratações. Outro que tem se preparado melhor é o Joécio, né? Melhor fisicamente, é um jogador também da confiança do professor Diá, assim como o Esquerdinha, assim como o Itambé, que vem jogando bem, o Clebão e o Cauã no sistema de defesa. O Peu vai ser mantido na lateral direita, é provável. Pelo lado direito e pela esquerda continue lá o Sanches. O Diá deve manter essa linha. Por que manter essa linha? Porque o Sampaio não fez gol, mas também não tomou nenhum gol. O pior ataque, mas também é uma das melhores defesas da Série D. É verdade que são apenas 2 jogos, com 2 empates, sem abertura, sem gols do Sampaio Corrêa. Então é melhorar a pontaria e fortalecer bem esse sistema. Como o time não vai pegando gol e vai jogar fora de casa, o Diá deve manter os 3 zagueiros com 2 alas, aquele tripé de meio de campo, com o Cavi, com o Patrick e com o Esquerdinha, sendo que o Pedro Teixeira é um outro ótimo jogador, está em uma boa fase, e também o Peu, mas esse está deslocado lá pelo lado direito. Então o Sampaio não deve sofrer muita solução de continuidade
e aí o problema está lá no ataque para o Sampaio resolver, né, essa parada. Então o Sampaio, sendo assim, deve ir para o campo de jogo. O professor Diac não divulgou a escalação do Superclássico. Vamos ver o que ele vai colocar lá diante do Parnaíba para esse confronto, onde é um estádio que tem lá suas nuances, tem um vento muito forte, mas muitos jogadores do Sampaio Corrêa já atuaram por lá. É isso, e inclusive o Esquerdinha. Assim, maranhenses apitando neste fim de semana que se aproxima. Os maranhenses que estarão atuando. Por exemplo, o Fluminense e o Tirol tem a atuação de José Marcos. Árbitro vai marcar Fluminense e Tirol. Atlético Cearense e Ferroviário, arbitragem de Ranilton Oliveira. Esses dois maranhenses que vão sair para marcar jogos da Série D. Os demais ficam aguardando por enquanto, vão descansar neste fim de semana. E aqueles que vão atuar aqui como árbitros assistentes. Vamos lá, logo para os árbitros assistentes aqui dos jogos. O Moto, que vai atuar contra o IAP, que é o jogo onde nós... Cadê, gente? Está aqui a arbitragem do Moto. Está aqui, Moto e IAP. Aqui, ó. Então aí está a arbitragem de Motoclube e IAP, que terá a arbitragem. Deixa eu ver, Motoclube e IAP. Você está acompanhando aí, né? Com Francisco, com Anderson Luiz Marques. Não, esse aqui é do Sampaio. Está aí na tela, acompanha comigo, né? William Steffen e William Machado Steffen de Santa Catarina, árbitro assistente 1. Ivanildo Gonçalves da Silva. 2, Edna Cristina Santos Ferreira. E quarto árbitro, Marcos Vinícius Muniz Teixeira, todos maranhenses. A análise de campo é com Paulo Sérgio Santos Moreira, que é o presidente da CEAF nesse momento. Sampaio Corrêa, Bolívia, querida, então vai a campo também. Vamos ver quem é a arbitragem para o jogo do Sampaio Corrêa. Está bem aqui, ó. Sampaio Corrêa tem Anderson Luiz Marques, de Pernambuco, Francisco Railton Araújo Souza, do Piauí, André da Silva Andrade também, e Ildinei César Rocha e Silva é o quarto árbitro. Todo o quarteto trio piauiense, dos árbitros assistentes até o quarto árbitro, e o maranhense, o árbitro principal, Anderson Luiz, aliás, pernambucano, né? Anderson Luiz Marques, de Pernambuco, é quem vai marcar aí esse confronto. Então, os árbitros maranhenses que vão para o fim de semana. Fala agora de IAP, que é o mandante Motoclube. O IAP que empatou com o Sampaio Corrêa em casa, já tinha empatado também aqui com o Maracanã em 2-2, viajou para Iguatu e acabou perdendo nos momentos finais. Vinha fazendo um jogo muito correto o IAP. Eu estava até assistindo esse jogo, quando eu pulei um pouquinho quando eu voltei, o IAP já tinha levado o gol. Bom, 3-2 para o time do Iguatu. Nesse confronto, o IAP sabe que não pode vacilar nos momentos finais, e o Wallace diz que serve de lição. O time foi bem e espera agora marcar a sua primeira vitória diante do time rubro-negro. O IAP é o mandante do jogo. E o professor Wallace Lemos passa para dar o seu recadinho, dizer o que é que espera desse confronto do fim de semana. Então vamos lá para o Wallace Lemos, muito confiante. A minha maior preocupação, né, é o que a gente vem buscando dentro desse início de Série D, que já vamos para a quarta partida, né, resgatar, né, o aspecto psicológico do nosso grupo, o acreditar, né, porque a gente sabe que quando acontece algumas situações como ocorreram inicialmente, 2 empates, uma derrota fora de casa, mas nos minutos finais isso traz um abatimento, né, a nível motivacional, e é dentro desse aspecto que a gente começou a conversar hoje pela manhã. Já vamos introduzir também essa maneira de conduzir o grupo para que a gente possa, o mais rapidamente possível, resgatar esse brilho no olho, né, como eu costumo dizer. A minha maior preocupação, né, é o que a gente vem buscando dentro desse início de Série D, que já vamos para a quarta partida, né, resgatar, né, o aspecto psicológico do nosso grupo, o acreditar, né, porque a gente sabe que quando acontece algumas situações como ocorreram inicialmente, 2 empates, uma derrota fora de casa, mas nos minutos finais isso traz um abatimento, né, a nível motivacional,
E é dentro desse aspecto que a gente começou a conversar hoje pela manhã, já vamos introduzir também essa maneira de conduzir o grupo para que a gente possa, o mais rapidamente possível, resgatar esse brilho no olho, né, como eu costumo dizer. E é isso aí, brilho nos olhos, né? O que o time do IAP precisava para não perder o jogo. Motoclube Henrique, será que ele vai entrar como titular nesse jogo, hein? O Moto recuperou jogadores importantes para esse confronto, gente. E o Henrique está por aqui também, passando para dar seu recadinho. E vamos então ouvir o Henrique. Acho que tivemos mais dias para se preparar, né? Essa semana, para que a gente possa fazer um bom jogo contra o IAP. E se Deus quiser, sair de lá com 3 pontos. Henrique, o que a gente pode esperar agora do Moto, né? Tendo em vista que os 2 últimos jogos que teve uma baixa, né? O que foi ajustado, o que a gente pode esperar, o que a torcida do Moto pode esperar? Acho que trabalhamos bastante essas 2 semanas que a gente teve nos treinamentos. Acho que a torcida pode esperar é o time aguerrido, um time que vai para cima e fazer os gols. Fazer os gols é importante, se não fizer, o negócio não anda, né? O Jair, o Moto aproveitou bem esse espaço, ele se recuperou do adiamento do jogo, então foi muito benéfico o adiamento para o Moto Clube. Jair espera estar contra o IAP. Jair, desde a tua chegada, né? Tu ainda não conseguiu fazer tua estreia, veio de lesão. E aí, fala pra gente, já tá pronto? O professor pode contar contigo pro próximo jogo? Rapaz, eu tive uma lesão no 5º dia de treino aqui, que acabou me afastando por cerca de 20 dias, né? Esse clássico que tinha sido marcado, eu estava 90%, 80%. Tive essa sorte que essa chuva aí me ajudou e consegui agora chegar num bom nível para fazer a minha estreia agora diante do IAP, né? Forte equipe do IAP, isso vale ressaltar que é a equipe muito bem treinada, muito entrosada, que vai ser um grande desafio para nós. A equipe ela vinha se preparando para o clássico, né? E agora mais intensifica contra o IAP. O que a gente pode esperar agora do grupo, né? Visando que o clube agora precisa vencer, né? Conquistar sua primeira vitória na Série D. A gente teve 15 dias de trabalho bem intenso, né? A gente trabalhou na formação, o jogo contra o rival e agora a gente teve mais uma semana cheia para encarar o IAP. Acredito que a gente teve intensidade lá em cima nessas 2 semanas, né? Conseguiu fazer bons treinos e acredito que a gente vai estar preparado para o jogo. Tem que estar preparado, viu? Já é um bom jogador, sem dúvida, vai dar um encaixe bom nesse meio de campo aí, o equilíbrio, a experiência. Então, professor Tunê, se contar com o Jair, se ele decidir que é o Jair, vou analisar o jogo que o Moto vem de derrota para o Maracanã, então tem que entrar bonitinho, com o time bem ajustado, teve tempo para trabalhar. Então já ia aí para o Moto Clube. E o Rômulo Carioca, lateral Rômulo falando também. Carioca, como vencer nessa preparação para o jogo do Moto contra o IAP? Cara, a preparação é boa, né? A gente está bem preparado desde semana passada, que não teve o clássico. Essa semana a gente está se preparando ainda mais para enfrentar o IAP no sábado. Não vai ser fácil não, enfrentar o IAP aí do professor Lemos. O IAP é um time bem ajustado, campeão maranhense. Vamos ver esse confronto aí entre IAP e Moto Clube. O IAP tem sido uma pedrinha aí na esteira do Papão do Norte. Bom, minha galera, mas é importante, porque os maranhenses agora, para os 4 se classificarem, eles precisam derrubar um cearense, né? Maracanã, Iguatu, claro que está só começando aí, só começando entre aspas, porque como são só 10 jogos, já vamos para a 4ª rodada, é claro que o Sampaio e Moto, eles vão se degladiar, então se houver uma vitória de um ou do outro, o que não vencer fica muito estacionado, uma vitória importante, mas uma derrota pior ainda, para um deles, né, no caso. E o empate para os 2 também, não andam muito, mas o certo é que nesse momento o Motoclube está fora, está na zona de rebaixamento, time rubro-negro, né? Na zona de rebaixamento é uma forma de dizer, né? Porque você não tem mais para onde cair, mas estaria fora da zona de classificação, vamos colocar dessa forma então. O que mais aqui, galera? Sim, antes de entrar do placar esportivo e para a Série A e Série B, mostrar a classificação também, trazer resultados de ontem, e a galera, participação, olha, veja que o programa está bem recheadinho. Sampaio Corrêa Feminino. Teve o jogo que seria realizado ontem da Copa do Brasil. Sampaio enfrentaria a Portuguesa do Amapá, mas houve problema de voo com o time amapaense. Somente hoje vai acontecer esse jogo. Sampaio Corrêa entra em campo daqui a pouquinho,
às 15 horas e 30 minutos, estádio municipal Nilzinho Santos, para pegar o time do Amapá. Acho que já temos até arbitragem para esse jogo, mas eu falo daqui a pouquinho, porque Laércio Júnior viu aqui pela TV Sampaio as meninas da Bolívia. Qual a expectativa para esse jogão? Então, como você falou, né, o jogo foi mudado, era para ser hoje, vai ser amanhã, dificulta um pouco, porém, nosso time está trabalhando bastante e a gente está com uma expectativa muito boa para o jogo. A gente vem trabalhando, ajustando alguns detalhes e vamos com tudo para cima para passar de fase nessa competição. Outra história, Copa do Brasil, mata-mata, né, tem que vencer, enfim, é um jogo diferente, né? Isso, é completamente diferente. Agora é um jogo só, a gente tem que ganhar, né? Então é por isso que esse jogo é uma final, praticamente. Então a gente vai com tudo nesse jogo. Os outros também são importantes, só que ponto corrido, então é mais tranquilo, digamos assim. Porque dá para recuperar, esse aí não dá, se perder já foi. Se perder, aí sai da competição. Então é um jogo que a gente vai muito focada e vai pra cima para ganhar. Certo, Lara, também tá aqui a Bianca, que é meia do nosso tricolor de São Batalhão. Como é que tá a preparação, Bianca, para jogar essa partida importantíssima pela Copa do Brasil? Como disse a Lara, é matar ou morrer, se perder tá fora. Matar ou morrer, a gente vem numa semana bastante complicada, a gente está vindo de um jogo bem recente e a gente viu que o nosso time evoluiu bastante, a gente está bastante confiante para esse jogo e o jogo é dentro de casa e a gente vai fazer o nosso trabalho. Pois é, não pode vacilar, buscar uma vitória, Copa do Brasil, perdeu para o São Joséense, não foi? São Joséense é do Rio Grande do Sul, mas aí foi pelo Campeonato Brasileiro da 3. E agora buscar esse resultado, gente, buscar esse resultado, que é importante para o Sampaio Corrêa. E se a galera puder dar o apoio para essa meninada hoje, lá no estádio Nilzinho Santos, 15 horas e 30 minutos, portanto, jogo adiado de ontem para hoje, Copa do Brasil para a Bolívia querida. Quem é que vai apitar o jogo? Eu tenho até essa arbitragem aqui. Deixa eu ver, Confederação Brasileira, trazendo aqui futebol feminino, deixa eu ver se é Sampaio Portuguesa, é sim. Aí quem apita o jogo é a Marília Sampaio Coelho, do Ceará, Aline da Silva Ferreira, maranhense, e Uri Alves Soares, maranhense, são os árbitros assistentes. E quarto árbitro, ou árbitra, é Gisele Ferreira da Silva, também maranhense. Analista de campo, Antônio Fernando de Souza Santos. Então, é essa galerinha aí que vai marcar esse confronto do Sampaio Corrêa, portanto, hoje, 15 horas e 30 minutos. Vou dar uma passadinha, vamos para o placar esportivo, grande placar esportivo, com os jogos que foram realizados ontem. Vamos lá dar uma olhadinha no placar de ontem. Acho que é importante o placar de ontem. Dar uma faladinha aqui no placar de ontem. Deixa eu ver se ele chega aqui para nós rapidão. Não chegou não? Por que não chegou o placar de ontem? Jogos de hoje. Ou eu passei demais aqui a maricota? Não, deu algum probleminha aqui. Bom, se deu um probleminha aqui nos jogos de ontem, deixe-me trazer aqui o Campeonato Brasileiro, a classificação, tá na telinha, então vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Quem lidera, gente? Olha, o Campeonato Brasileiro da Série A não está tendo jogo agora nesse meio de semana, é uma data reservada para a Copa do Brasil. Então nós temos Palmeiras liderando com 29, segundo Flamengo com 23, terceiro Fluminense com 23, quarto São Paulo 20, né? Aí vem na quinta colocação o Bahia com 20, o Bahia ontem perdeu para o Remo de novo, virou freguês agora do Remo, é o Bahia. 20 pontos, Campeonato Brasileiro Série A, sexta colocação do Atlético Paranaense 19, sétimo Curitiba 19, oitavo Bragantino com 17, nono Botafogo 16, décimo Vasco da Gama 16, décimo primeiro Vitória com 15, décimo segundo Atlético Mineiro com 14, décimo terceiro Grêmio 13, aí vem o Internacional com 13, Santos com 13, Cruzeiro 13, zona de rebaixamento tem Corinthians 12, mas já Corinthians na zona de rebaixamento, Fernando Diniz, Mirassol 9, Remo 8 e Chapecoense 8. Lembrando que a vitória do Remo ontem contra o Bahia foi pela Copa do Brasil, tá bom, galera? Pela Copa do Brasil. Portanto, essa é a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos à classificação agora da Série B, porque a gente pouco observa a Série B. Então, vamos lá. Olha, a liderança é do Vila Nova, do Dudu, ex-Maranhão, do Rian, ex-Maranhão. Então, tá aqui, ó. Primeiro, Vila Nova,
com 11 pontos, segundo Fortaleza 10, terceiro Ceará com 9, quarto Botafogo com 8, quinto Novo Horizontino que tem 8, sexto é o Avaí com 8, sétimo Atlético Clube com 8, oitavo é o Operário com 8, nono São Bernardo com 7, décimo Criciúma 7, aí vem Juventude 7, Goiás 7, 13º Sport com 7, 15º Náutico com 6, primeiro fora da zona Londrina com 5 e na zona de rebaixamento Atlético Goianiense 4, Ponte Preta 4, CRB 2 e América Mineiro com 2. É claro que tem muito jogo ainda, muitos jogos, essa é apenas a 6ª rodada que nós temos aqui da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, torcedor na linha, vamos ver se tem torcedor na linha para falar com a gente. Enquanto isso, você vai dando uma olhadinha aí. Torcedor na linha. Cadê o torcedor na linha aqui para falar? Está aqui. Torcedor na linha para falar com a gente. Vamos dar uma olhadinha. Primeiramente aqui, primeiríssimo. Ver se a galerinha mandou o recado para nós. Estou olhando, dando uma olhada. A gente vai ao vivo mesmo. Dando uma olhada aqui, meu craque Gilson Rodrigues, o locutor da torcida Maranhão. Tá brabo a coisa, meu parceiro? Tá brabo, né? Já eu te respondo aí a sua mensagem. Grande. Rapaz, e tem uma mensagem aqui do Sampaio Corrêa, que é aquela de ontem, que a gente já no finalzinho também colocou, que me mandou aqui o Júnior, a excursão que está acontecendo, mandou aqui o William Raposo, a excursão do Sampaio Corrêa. A gente não esqueça, a excursão do Sampaio Corrêa para a cidade de Parnaíba, R$150, se você estiver interessado. Se você pode pagar no cartão de uma vez 150, de duas vezes sai a R$170, tá? Para você, eu pagaria de duas, né? Porque aperreado do jeito que eu estou aqui, meu amigo, vou te contar, né? E aí o contato é com o William Raposo pelo 989-8147-4288. 989-8147-4288. O contato aí do Raposo para você falar com ele. Deixa eu ver aqui. Então é isso. A saída é do antigo posto internacional, em frente ao supermercado Mateus, aqui na Coab. Saída dia 25 de abril, às 22 horas, e retorno no dia seguinte, 26 após o jogo, retornando então para São Luís do Maranhão. Todo mundo junto e misturado, tem aquele litoralzinho gostoso lá de Parnaíba, pegar a praia antes do jogo é muito bom, novas baterias. Então você pode falar aqui com o William Albuquerque Raposo, né? É o Pix também, que você já pode entrar em contato com ele e já fazer, 989-8147-4282, tá bom? Dado o recado então aí para a moçada, aqui não vejo nenhum áudio do torcedor, agora deixa-me passar para outra conexão, ver se tem o áudio aqui do torcedor, também na conexão, tem a conexão 1 e a conexão 2, né? Ver se tem alguém aqui mandando seu recadinho para nós, tem o Pimentel Filho, é o áudio de hoje para representar a galera. Então, nosso querido Pimentel Filho, ele participa aqui do nosso conteúdo de hoje. Meu caro amigo Laércio, muito bom dia, meu irmão. Tudo bem, querido? Laércio, eu estou aqui atento nas notícias do nosso futebol maranhense, né, e torcendo para ver que o nosso futebol melhora, para que a gente possa ter um bom representante aí. O Maranhão está capengando aí na Série C, só derrota, né? Ainda não conseguiu ganhar um jogo, só um empate, igualzinho como o Remo aqui, Lécio, na primeira divisão, que só teve uma vitória, o resto é empate, derrota. Ontem ele fez mais uma vez de vítima o Bahia pela Copa do Brasil. A única vitória do Remo na Série A foi pela Copa do Brasil, ganhando o Bahia de goleada. Ontem ganhou lá em Salvador, a mesma coisa, né? Então, aí o Bahia, que é um bom time, que vem jogando bem na Série A, mas não vem se equilibrando com o grupo do Remo. Isso, eu até achei o Condé ontem, eu estava criticando o Pikachu, que vem jogando mal, mas ontem cobrou o pênalti mal, mas ontem o Remo ganhou na sorte. O Bahia dominou o jogo, mas é assim, perdeu, não soube vencer. Então, o nosso futebol está aí, o Motoclube vai jogar contra o IAP 2, que já perdeu, o Sampaio está invicto, ainda não perdeu, mas precisa vencer, só o empate não vale. Tomara que vença domingo, né, às 16 horas, vou estar te assistindo aqui, como também pela TV, mas sempre ligado com você aí, pela narração, Laércio.
porque não mostra ao vivo, né? Então, também torcendo pela Imperatriz, que vem mostrando bom futebol, vem jogando bem o Imperatriz. Falta alguma coisa ali, mas vem jogando bem, vem gostando do futebol do Imperatriz. Teve aquela perda ali contra o ABC, uma expulsão, né, que foi infeliz ali, aquele jogador que eu já te falei que é um bom jogador, mas vem cometendo muitos erros das suas entradas, né, disciplinar, então muito ruim. Mas é um bom jogador, falta ter cabeça fria. Laércio, é isso, Laércio, vamos torcer aí para o nosso time. O Iaco perdeu, né? O Moto também já perdeu, o único que ainda não perdeu foi o Sampaio, do nosso Maranhão, né? Mas não só empate não vale, tem que vencer, e estou torcendo para que o Sampaio possa trazer essa vitória aí. Eu não gostei do centroavante aí, o Railan, não veio mostrando bom futebol. O centroavante é o Jean, né? Para mim, melhor é o Kaká, entrou já quase no final, mas mostrou que tem melhor futebol. Um abraço, meu amigo, fique com Deus. Falou, meu querido Pimentel, do Pimentel para o Francisco de Tutóia, Maranhão. Bom dia, meu amigo Laércio, como é que vai, meu amigo? Tudo bem, amigo. Laércio, eu estou aqui acompanhando o teu programa, agora de 11h30, né? Uhum. E estou vendo aqui teus comentários. Pois é, Laércio, infelizmente, né, não houve o jogo do Sampaio, né, com o Moto, por causa da chuva, né, e o Moto se livrou de levar a primeira ataca, né, porque o Sampaio ia ganhar, eu te falei, ia ganhar de 2-0, aí ficou adiada essa pisa, essa surra com o Moto, né, ficou adiada para uma outra data, mas ele não escapou não, ele não fugiu não. O que é dele está preparado. Tá bom, Laércio? Não foi bom pro Sampaio, né? Cara, esse tempo aí parado aí, só treinando. Eu te falei que o Sampaio no quarto jogo em diante, o Sampaio já estava muito melhor do que a primeiro jogo e o segundo jogo, eu te falei. Não sei se eu te lembro. Essa cantora aí. Mas é isso. O próximo jogo agora é com o Parnaíba. Você vai ganhar lá dentro da casa deles. Você vai ganhar de 2-0. Entendeu? Vai subir na tabela. E o Sampaio vai se classificar. Pode ter certeza disso aí. Tá bom, Laércio? Tá bom. E eu estou vendo aqui um comentário também, que é um comentário sobre o Maranhão, sobre Pimentinha. Laércio, aí agora eu culpo o treinador, o Massinho que estava aí, né? Por que não botava? Para que contratou o jogador? Deve ser um dos mais caros do Maranhão. Mas o treinador, por que ele contratou se o treinador não bota para jogar? O jogador, eu creio que o jogador ele não ganha condição física, técnica, só treinando. Principalmente jogando. Tu tá entendendo? Que ele vai ganhar ritmo, ele vai ganhar confiança. Mas aí o treinador não bota o cara para jogar, eu não compro Pimentinha não. Eu compro o treinador, bota para jogar o cara. O cara não é bom? É bom. Então bota para jogar. Entendeu? Mas ele não tem culpa, né? O cara não bota para jogar. Não é isso? Eu tenho certeza que se botar para jogar, ele vai ganhar conjunto, ele vai ganhar preparo, e ele vai ser útil ao Maranhão ainda. Entendeu? E é isso, Alex, eu estou aqui acompanhando o programa, tá? Se der de botar o meu áudio aí, tu bota, tá? Claro, e sempre. Fica com Deus. Deus te abençoe. Abraço. Hoje você teve um pano de fundo aí, né, Francisco? Aí, galinhas, galos, passarinho. Bacana, cara, eu gosto disso aí, eu acho legal, né? Terreirão desse bonito aí, é muito bacana. Francisco, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui dentro do nosso conteúdo Laércio Costa Narrador. E com o Francisco a gente se despede por aqui. 39, quase 40 minutos aqui de conteúdo. Estamos aqui no canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações.
Se houver qualquer novidade, a gente vai trazer aqui com certeza dentro do nosso canal Les Costa Narrador aqui com a moçada. Valeu! Muito obrigado então, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, compartilhe e deixe os seus comentários. Abraço de coração, abraço mesmo. Meu amigo Chico Piloto lá em Miami recebe também aqui o nosso abraço. Então um abração de coração e até o próximo conteúdo. Portanto, acione o sininho aí, se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Abraço! Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. 3238-5050, 989-8202-0326.